Por que é tão difícil admitir os nossos erros? Por quê? Por que machuca? Por que dói? Bem, vou tentar explicar isso daqui de uma maneira bem coerente e rápida, para que vocês possam meditar e refletir acerca desse tema e naturalmente aplicar na própria vida. Pessoal, o que ocorre? Todos nós temos uma boa visão sobre nós mesmos. A maioria de nós nutre uma boa imagem de si mesmo. Nos achamos boas pessoas, né? Com algumas pequenas falhas, mas sempre tentando melhorar, sempre entregar o melhor. Nenhum de nós tem aquela imagem de um vilão perverso, com defeitos exorbitantes e incorrigíveis. Raras são as situações, e mesmo assim a maioria das pessoas que se enxergam dessa maneira ainda assim tentam se convencer de que são pessoas boas, seja exagerando nos defeitos para poder pescar a admiração e elogios alheios, né? Tipo, eu sou muito ruim nisso daqui. Aí vem lá outra pessoa, não, que você não é tão ruim quanto você acha. Pronto, conseguiu. Pescou-lhe, fisgou um elogio, né? Ou então seja, né, justamente ali para você tentar se vitimizar e ainda ganhar um pouquinho de ação e de afeto, né? Ou seja, no geral, todos nós temos ali uma boa visão sobre nós mesmos. Só que o que acontece? Quando nós cometemos um erro, nós passamos por uma situação em que a nossa imagem é um pouco afetada. Por exemplo, vamos supor que eu estou devendo a grana para um amigo meu, não pago, né? Ou então vou fazer uma fofoca, né? O que acontece? Cometi um erro, né? Às vezes eu estou fofocando acerca de alguma coisa que não aconteceu, cometendo uma injustiça com alguém, né? Ou então prejudicando um amigo que me emprestou a grana. O que acontece? Essa imagem é abalada, que significa que eu sou um fofoqueiro, que eu sou um caloteiro e não sou, né, esse panteão de virtudes, esse paladino da moral que eu enxergava anteriormente. Então a nossa imagem ela fica abalada. Isso gera um certo sofrimento, porque a nossa visão acerca de nós mesmos se contradiz com os nossos atos. Então gera o que chamamos de dissonância cognitiva, que são duas ideias, crenças, opiniões, ações, comportamentos que se contradizem entre si e se conflitam entre si. E isso gera dissonância cognitiva. E dissonância cognitiva gera desconforto na nossa mente. Só que a nossa mente, veja bem, ela não foi feita para o desconforto, para a contradição, para o conflito. Não, ela foi feita para a clareza, para a coerência. Tanto que, quando a gente tem essa contradição, dá origem a um sofrimento. E o que o nosso corpo busca? O que a nossa mente busca da maneira mais rápida possível? Resolver essa contradição, essa dissonância. Por quê? Poxa, eu me acho uma pessoa muito boa e estou agindo de maneira má. Eu sei que eu estou agindo de maneira má, mas eu me acho uma pessoa boa. Eu preciso resolver isso daí. Existem duas hipóteses para poder solucionar essa dissonância, esse desconforto. A primeira hipótese é você admitir que você não é tão bom quanto você pensa, que cometeu um erro e que é passível de alguma reparação. E se não for, você pode pedir perdão pela pessoa ou pelo menos se comprometer a mudar suas atitudes, a mudar seu comportamento, a mudar sua visão de mundo, etc, etc, etc. Essa é a primeira opção. A segunda opção, você pode justificar o seu comportamento tentando esconder o ato ou adulterar a natureza dele. Mentir, no fim das contas. Eu não vou pagar aquele meu amigo porque ele já tem muito dinheiro. Quer saber? Todo mundo dá calote, né? Depois aí ele já deu calote numa outra pessoa, né? Aí o que acontece? Você alivia. Você não se acha a pessoa tão má assim, já que todo mundo faz. Você não se acha uma pessoa tão má assim, já que você vê que ele também tem comportamentos equivocados. De qualquer maneira, você está tentando aliviar essa dissonância, só que de uma maneira muito mais baixa. Compreendem? Então, diante de uma fofoca, as duas hipóteses. Eu posso parar de fofocar, ficar falando mal dos outros, porque eu sei que é alguma coisa ruim, né? Até porque todos nós já fomos vítimas, né, de fofoca. Então, por que a gente vai fazer isso com os outros, né? Ou então a gente pode fazer o quê? Para aliviar essa dissonância, aliviar esse desconforto, justificar.
Não. Rapaz, todo mundo fofoca. Rapaz, já fez coisa muito pior. É bem capaz dele fazer aquilo dele mesmo. Ou então, essa daqui é a minha favorita, tá? O cara chega, né? Ou então a mulherzinha, né? Chega e fala assim, não, ó, eu não tô fofocando. Só tô dizendo os fatos. Assim, porra, moralmente alto, né? Aí alivia, a pessoa acha até que tá fazendo uma coisa boa. Só que qual é o grande problema? Para você nutrir essa boa imagem, para você preservar essa boa imagem, isso está te custando uma neurose. Porque se você está mentindo para nutrir essa boa imagem, no momento em que você for confrontado, no momento que essa mentira for confrontada e contestada, você vai começar a contar uma outra mentira para esconder a primeira. Aí daqui a pouco você vai contar uma terceira mentira que visa esconder a segunda e que está escondendo a primeira. Aí o que acontece? Chegamos à definição de neurose, uma mentira contada para nós mesmos, a qual nos esquecemos. Dr. Juan Alfredo César Miller, que dá essa definição maravilhosa. Gênio. Então, isso acaba se tornando um hábito e um hábito ruim. E hábito ruim tem nome, né? Vício. Isso se torna um vício. Quantas pessoas neuróticas a gente não vê aí que não admitem os próprios erros? Porque não querem lidar com o sofrimento inerente à consciência de atos equivocados que nós cometemos. Estranho seria se você fizesse uma merda e se sentisse bem, não é? Imagina, porra, tava passando na rua ali, porra, atropelei 4 pessoas hoje. Destruí 4 vidas, cara. O rapaz vai ficar na cadeira de roda, não vai trabalhar nunca mais. Tem 3 mulheres para. Tem 3 mulheres, hoje em dia até tem, né? Tem 3 crianças ali para poder cuidar. Mas olha só que doideira, né? Risos, risos e risos. Então, veja bem, admitir os nossos erros é difícil, porque significa dizer que nós não somos o poço de virtudes e o mocinho ou a mocinha da vida de um monte de gente que a gente criou, né? Significa dizer que a nossa autoimagem não é tão perfeitinha quanto a gente acha. Né? A autoimagem é aquilo que você pensa que os outros estão pensando sobre você. O adolescente, geralmente, ou a pessoa mais jovem, é muito segura acerca da autoimagem. Por isso que apela muito para símbolos externos, né? Carro, som alto, um visual agressivo. Porque assim ele consegue ter a segurança através de elementos externos que o interior dele não tem. Né? Não sabe de nada da vida, né? Não sabe resolver um problema financeiro, muito pelo contrário, deve ser fruto de um monte de problema financeiro para ele e para o pai dele. Não sabe pregar um prego na parede, não sabe trocar resistência no chuveiro, não sabe exercer uma habilidade, né? E quando exerce muito mal. Enfim, ele é completamente inseguro, normal estar inseguro, não sabe fazer porra nenhuma. Aí o que acontece? Vai lá e apela para elementos externos. Carro, empina a moto, não, olha só como eu sou radical, tudo mais e tal. Só que no fim está sendo uma pessoa insegura. E qual é o grande problema disso daí? Pessoas inseguras são mais propensas a não admitir os próprios erros. Porque vai dar validação à imagem fraca que ela tem de si mesma. E admitir essa imagem fraca sobre si mesmo gera sofrimento. E na nossa cultura atual, sofrimento é uma coisa que deve ser evitada. E a busca do prazer deve ser ali estimada. Então, esse é o principal motivo de nós não conseguir, de ser tão difícil admitirmos nossos erros. Porque significa sofrimento, não é nada prazeroso. Significa dizer que nós não somos os mocinhos ou a vítima do mundo, ai tadinho. Não, muito pelo contrário, significa que muitas vezes nós somos os vilões da vida de muitas pessoas. Mas há um lado bom quando nós admitimos os nossos erros, porque nós admitimos que estávamos errados e que aquilo que julgávamos saber ou que julgávamos ser certo, na verdade não sabemos ou então não era certo. Então há a oportunidade de melhorar, de mudar. Só se aprende verdadeiramente aquele que primeiramente se admitiu como ignorante, que não sabe. Só melhora aquela pessoa que eventualmente admitiu que não era boa naquele momento. Como é que você ensina algo para alguém que acha que já sabe de tudo? Como é que você melhora alguém que já acha que já é bom o suficiente? Então,
a virtude principal para melhorarmos e admitirmos os nossos erros e combater essa vaidade, venitas, vazio, é um vazio, né? A vanglória, a glória vã, a glória vazia, não tem mérito nenhum, nada foi por você, a não ser teus próprios erros. Então, para a gente combater essa vaidade, essa glória vazia, de enchermos-nos de nós mesmos, nós precisamos de uma virtude fundamental, que é a humildade. E a humildade é você partir do pressuposto que você erra e você é passível de contradições, de equívocos. E principalmente que você não é somente vítima de um monte de coisas que acontecem no mundo, mas você muito provavelmente é o vilão da história de muita gente. Sejamos humildes, pessoal.